Enem 2007. Vamos ao poema de Gonçalves Dias, poeta romântico, intitulado O Canto do Guerreiro. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos que estimem a vida, sem guerra e lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi-me eu cantar. Valente na guerra quem há, como eu sou, quem vibra o tacape com mais valentia, quem golpes daria, fatais como eu dou. Guerreiros, ouvi-me, quem há, como eu sou. O segundo é um trecho do romance Macunaíma, do Mário de Andrade, o epílogo final. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera tângulo-mângulo na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? A leitura comparativa dos dois textos indica que, bom, no primeiro nós vemos o eu lírico, que é um índio guerreiro, perguntando quem é mais valente do que eu sou, e no segundo, o narrador, em terceira pessoa, perguntando, onde é que estão os habitantes da tribo Tapanhumas? Não há mais ninguém, uma tribo exterminada. Então nós temos, de um lado, algo positivo no texto 1 e no texto 2, algo negativo. A leitura comparativa dos dois textos acima indica que ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro apresentada de forma realista e heróica. Falso. Não é realista, nós estamos no campo aqui do romantismo também, o índio idealizado. O heróico não há no segundo, como símbolo máximo do nacionalismo romântico, lembrando que Macunaíma, falando de índio, mas é um texto que vai fazer uma grande paródia a Iracema, é um texto modernista, então a A está errada. A abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória em relação aos povos indígenas do Brasil. Bom, o que está escrito em versos? O texto 1 não é discriminatória, é elogiosa, é idealizada. Se as perguntas quem há como eu sou, no primeiro texto, e quem podia saber do herói, no segundo texto, expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira, no romantismo idealizada positiva e no texto modernista trágica e falência, digamos assim, negativa. Bom, correto. O texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos povos indígenas como resultado do processo de colonização no Brasil. No texto 2 há uma espécie de extermínio, mas no texto 1 não, o índio se apresenta. E os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente, mas foram silenciados pela colonização, como demonstra a presença do narrador no segundo texto. Falso também, não tem essa ideia de silêncio pela colonização, ali é o índio com índio só. Então, gabarito correto, C.